aproveitem esse momento. E hoje nós temos aí o professor convidado que trará algo ligado a essa educação para a sensibilidade. Então eu convido e apresento para vocês o professor doutor Rogério de Almeida, da Universidade de São Paulo. Então, Rogério, bem-vindo, nós agradecemos sua presença aqui e agora o contato é seu com os nossos alunos, tá? Até mais. Olá, em primeiro lugar gostaria de agradecer o convite da professora Sandra. É um prazer estar aqui falando para os alunos da Unisa Digital e principalmente porque vou falar de um poeta, uma figura muito especial, não só na história da literatura portuguesa, mas na história da literatura universal, importantíssimo no século XX e também uma figura que nos ajuda a pensar a educação, especificamente a educação de sensibilidade. Quais são as lições, os ensinamentos que Fernando Pessoa traz para nós? Em primeiro lugar, é preciso que entendamos o que ele chamou de heteronímia, ou o fenômeno dos heterônimos. O que são heterônimos? Diferente dos anônimos, que são aqueles que não têm nome, os heterônimos são aqueles que têm um outro nome. Mas Fernando Pessoa não os criou simplesmente com um outro nome, mas também com um estilo de escrita diferente, também os criou com uma visão de mundo diferente, cada um tendo a sua biografia, cada um tendo o seu estilo literário, cada um apresentando uma visão de mundo e, portanto, um ensinamento para os seus leitores. É interessante também pensarmos que com esse aspecto, ou seja, com a heteronímia, Fernando Pessoa apresenta a ideia de que nós não chegamos nunca a uma totalidade ou a uma verdade, mas sim a verdades, sempre no plural, porque cada um tem na sua sensibilidade, na sua ligação, na sua relação com o mundo, uma produção de sentido diferente. E é um pouco dessas produções de sentido que a gente vai ver agora percorrendo esses heterônimos. A minha sugestão, o caminho que nós podemos trilhar, seria passar por esses heterônimos e ver rapidamente o que cada um deles tem para contribuir para essa visão plural que o Fernando Pessoa pratica com a sua obra. Fernando Pessoa nasceu em Lisboa, em 1889, e faleceu na mesma cidade em 1935. Em vida, ele não se tornou um poeta consagrado. Pelo contrário, viveu praticamente anônimo, escreveu, publicou em vida apenas mensagem e deixou uma arca, um baú repleto de obras em seu nome e no nome dos heterônimos, de tal forma que ele mesmo acaba se tornando um heterônimo de si. Então é muito comum nós falarmos em Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, Ricardo Reis e Fernando Pessoa, ele mesmo, ou Fernando Pessoa ortônimo. Com o seu nome ele reuniu parte de sua obra. Então vamos entender agora um pouquinho mais sobre o fenômeno da heteronímia. Bom, o que os heterônimos apresentam? Eles apresentam sensibilidades diferentes. O que a gente quer dizer com sensibilidade? Sensibilidade não é simplesmente o que você sente, mas é a maneira como você raciocina e a maneira como você lida com esse mundo. Então, o sentimento e o pensamento, eles vêm expressos juntos. Num dos poemas, Fernando Pessoa escreve: "O que me sente agora está pensando", justamente para expressar essa sua sensibilidade. Cada um deles tem uma sensibilidade realmente diferente. Por exemplo, Alberto Caeiro vai ter uma relação com o mundo de inocência, de pureza, e vai se estabelecer em contato permanente com a natureza. Diferente de um poeta contido como Ricardo Reis, que foge das emoções, e que é justamente o oposto do Álvaro de Campos, que é um poeta repleto de emoção. No começo parece um pouco confuso, parece um pouco inquietante, parece obra de um maluco ter tantos heterônimos, tantas figuras diferentes convivendo num só poeta. Mas de alguma maneira a gente pode entender que essa pluralidade que o poeta apresenta é uma pluralidade que a gente também vive na vida moderna. Todos nós já tivemos, não diria um conflito de identidade, mas uma experiência de identidades múltiplas, em que a gente verifica essa vontade de ser mais de um. Por isso, formas diferentes de ver o mundo. Nós poderíamos dizer que cada um expressa uma espécie de filosofia, cada um tem uma visão de mundo, cada um concebe a vida de uma maneira diferente e vive essa vida de maneira diferente. É isso que a poesia expressa. Portanto,
é uma visão de pluralidade contrária a uma visão de totalidade. Toda a história moderna, ela sempre verifica o indivíduo, ela sempre tenta flagrar o indivíduo como tendo uma identidade total, ou tendo uma única concepção de mundo, uma única visão de mundo, porque seria, digamos, a expressão da verdade. Diferente dessa visão plural, uma vez que você expressar que não há verdade, mas há verdades, que cada um se insere no mundo e vê esse mundo de uma maneira muito particular, é a afirmação da pluralidade. Então, em vez de uma única verdade a ser dita, nós temos verdades a serem partilhadas. Vamos conhecer, então, o primeiro dos heterônimos, Alberto Caeiro. Ele escreve uma obra chamada O Guardador de Rebanhos, que são diversos poemas curtos, em versos livres, em que o poeta vai expressando a sua forma de viver. Ele tem uma fixação, ele foge constantemente da dor. E qual é a sua dor? A dor de pensar. Então, para Alberto Caeiro, o grande problema do homem é que ele pensa demais, pensa o tempo todo e, ao pensar, deixa de viver o mundo. Vamos ler um poema e a gente vai comentando alguns trechos desse poema para poder entender melhor como que ele faz isso. Esse poema é o poema de número 2 do Guardador de Rebanhos. O meu olhar é nítido como um girassol. Tenho o costume de andar pelas estradas, olhando para a direita e para a esquerda, e de vez em quando olhando para trás. E o que vejo a cada momento é aquilo que nunca antes eu tinha visto. E eu sei dar por isso muito bem. Sei ter o pasmo essencial que tem uma criança se ao nascer reparasse que nascera deveras. Sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. Nesse trechinho a gente tem aqui uma visão muito clara do que ele propõe. O mundo como eterna novidade. Bem diferente do que a gente encontra, por exemplo, no Eclesiastes, em que não há nada de novo debaixo do sol. Diferente daquela ideia nietzschiana do eterno retorno do mesmo. Porque para ele, embora todo dia seja exatamente igual, com o sol nascendo, com o sol se pondo, nós vivemos nele uma experiência única, porque cada dia é diferente do outro. É como se uma criança, ao nascer, soubera que estava nascendo. É o que ele chama de pasmo essencial. Esse pasmo essencial é uma espécie de percepção de que estamos vivos no mundo. Muito diferente do pensamento do mundo. Ele não está simplesmente pensando o mundo, ele está vivendo o mundo com esse pasmo, né, de se sentir vivo. A gente pode continuar o poema e ver isso com maior clareza. Creio no mundo como no mal me quer, porque eu vejo. Mas não penso nele, porque pensar é não compreender. O mundo não se fez para pensarmos nele. Pensar é estar doente dos olhos, mas para olharmos para ele e estarmos de acordo. Eu não tenho filosofia, tenho sentidos. Se falo na natureza, não é porque saiba o que ela é, mas porque a amo e amo-a por isso. Porque quem ama nunca sabe o que ama. Nem sabe por que ama, nem sabe nem o que é amar. Amar é a eterna inocência, e a única inocência, não pensar. Aqui a gente pode tirar várias ideias para entender quem é esse Alberto Caeiro e a filosofia que ele propõe. Em primeiro lugar, ele diz que pensar é não compreender. Então, para que nós possamos compreender o mundo, é preciso que nós estejamos inseridos nele, sentindo o gosto, sentindo o paladar, sentindo a brisa, o sol, enfim, com os sentidos. Ele diz, eu não tenho filosofia, eu tenho sentidos. Isso significa que ele tem esse contato constante com o mundo, essa sensação que sempre aprende o mundo como se fosse percebido pela primeira vez. Porque o mundo não foi feito para pensarmos nele. Pensar é estar doente dos olhos. Então, o mundo é feito para nós o olharmos e estarmos de acordo. Aqui nenhuma visão metafísica, aqui não há nenhuma visão ideológica, não há nada que substitua o mundo por alguma finalidade. A finalidade da vida é você viver
o momento presente. Com essa filosofia, o Alberto Caeiro conseguiu se tornar mestre de todos os outros heterônimos, inclusive de Fernando Pessoa. Numa carta a Casais Adolfo Monteiro, ele diz exatamente assim: desculpe-me a expressão, mas nasceu em mim o meu mestre. Qual que era o processo de composição de Fernando Pessoa? No caso do Alberto Caeiro, ele diz que pensou durante alguns dias na criação de um poeta e, quando menos se deu conta, estava em pé, como ele gostava de escrever, apoiado numa escrivaninha, escrevendo os poemas do Guardador de Rebanhos. E, segundo ele, o poema veio quase todo pronto, precisando apenas de alguns reparos depois. Por isso que ele usa essa expressão, nasceu em mim o meu mestre. E por que ele é um mestre? Porque ele resolveu a questão da vida. Ele descobriu como é que nós vivemos felizes no mundo. De que maneira você pode viver, né, de acordo com o mundo? Justamente não pensando nele. Porque pensar seria justamente o nosso problema, o problema do homem moderno. O homem que pensa demais e substitui o mundo pensado, o mundo real, pelo mundo pensado. Então é contra esse mundo pensado que o Alberto Caeiro surge. É um poeta que vive na natureza, que diz que na natureza ele pode olhar mais longe e que nós somos da altura do que nós vemos e não da altura que temos. Por isso que ele jamais viveria na cidade. Bem diferente do próximo poeta que nós vamos conhecer, Álvaro de Campos, que pode ser definido como o poeta da vida moderna. Por que o poeta da vida moderna? Porque ele estudou, segundo a biografia inventada pelo Fernando Pessoa, ele estudou na Escócia, é engenheiro naval, está em Portugal e ele praticamente expressa por seus poemas toda a emoção do homem moderno e uma espécie de vontade de abarcar o mundo todo, de abarcar a totalidade da existência. Num dos seus versos ele diz: "Ah, não ser eu toda a gente e toda a parte", querendo justamente não só ser as pessoas todas, mas ser também os lugares todos em que as pessoas vivem. Na verdade, é uma megalomania, é um desejo de ser Deus e expressar esse desejo nos seus poemas. O Álvaro de Campos, ele teria hoje o que nós chamaríamos de síndrome da bipolaridade, ou o que anteriormente se chamava de maníaco depressivo. Porque em alguns poemas ele tem um entusiasmo muito grande, entusiasmo pela máquina, entusiasmo pela tecnologia, entusiasmo pelas novidades que a vida moderna propõe. No entanto, em alguns momentos, ele cai numa espécie de prostração, numa espécie de depressão, numa tristeza, numa melancolia, que é também falta de iniciativa para agir. Num dos poemas, chamado Adiamento, ele adia para o dia seguinte, para depois de amanhã, aquela conquista do mundo, aquela ação que ele não tem coragem de fazer hoje. Falta-lhe o ânimo para levantar e agir. De outra maneira, podemos dizer também que ele procura se refugiar no sonho, como é expresso em Tabacaria. Eu não sou nada, não quero ser nada, não posso querer ser nada. A partir disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. É justamente quem não age que pode sonhar tudo. Se você opta por fazer alguma coisa, você abre mão de todas as outras possibilidades. E como na vida moderna nós temos possibilidade de fazer muitas coisas, um leque infindável de possibilidades que se abre para nós, é como se nós tivéssemos que abrir mão de muita coisa para escolher uma delas. Por isso ele acaba se refugiando no sonho. Como foi dito no início, ele gostaria, ele deseja, ele quer ser tudo. Ele quer sentir tudo de todas as maneiras. É um dos outros versos dele. Sentir tudo de todas as maneiras. Essa experiência, essa doação para a vida, essa emoção que ele trabalha, acaba mostrando, por um lado, um fastio do cotidiano, da vida, da ciência, e, por outro lado, um desejo de penetrar no mistério do mundo e fazer com que a vida tenha um sentido grandioso. Ele sonha ser
César, ele sonha grandes conquistas, ele sonha uma vida que a vida moderna não possibilita. Mas vamos ver como isso acontece num dos seus textos. Esse texto aqui é certamente um dos mais famosos, Lisboa Revisitada. Ele foi escrito um em 1923 e um segundo em 1926. Esse primeiro, de 23, ele é o mais conhecido e ele mostra bem essa bipolaridade, digamos assim, do Álvaro de Campos. Porque ele começa de uma maneira muito irritada, de uma maneira muito nervosa, de uma maneira rebelde, e depois ele termina num tom melancólico. Vamos ler alguns trechos e comentá-los. Não, não quero nada. Já disse que não quero nada. Não me venham com conclusões. A única conclusão é morrer. Não me tragam estéticas, não me falem em moral. Tirem-me daqui a metafísica. Não me apregoem em sistemas completos, não me enfileirem em conquistas das ciências, Deus meu, das ciências das artes, da civilização moderna. Que mal fiz eu aos deuses todos? Se tem a verdade, guardem-na. Sou um técnico, mas tenho técnica só dentro da técnica. Fora disso, sou doido, com todo o direito a sê-lo. Com todo o direito a sê-lo, ouviram? Não me massem, por amor de Deus. Queriam-me casado, fútil, cotidiano e tributável? Queriam-me o contrário disto, o contrário de qualquer coisa? Se eu fosse outra pessoa, fazia-lhes a todos à vontade. Assim como eu sou, tenham paciência. Vão para o diabo sem mim, ou deixem-me sozinho para o diabo. Para que havermos de ir juntos? Nesse trecho aqui que nós lemos, depois a gente continua com o poema, dá para perceber um pouco dessa rebeldia ou dessa revolta do poeta. Ele está bravo com o quê? Justamente com essa visão moderna que torna o homem um sujeito técnico. Por isso que ele diz que é um técnico, sou um técnico, mas tenho técnica só dentro da técnica. É justamente o que a identidade colada ao homem moderno quer fazer dele. Você é um médico, você é um professor, você é um dentista, um advogado, você é um operário, você é a sua profissão, você é aquilo que você produz. Você é simplesmente uma peça dentro de uma engrenagem maior, que é a sociedade. Contra isso, ele se revolta. E ele diz que fora da técnica, ou seja, fora daquele conhecimento específico que ele utiliza para o seu trabalho, ele é doido. O que nos faz pensar num conceito de Edgar Morin, sociólogo, filósofo francês contemporâneo, que diz que o homem não é um homo sapiens sapiens, mas ele é um homo sapiens demens. Ele tem a sua parcela de loucura, de irracionalidade, ele tem a sua parcela de sonho, de delírio, de desejo, que foge de qualquer razão. E isso a gente vê expresso aqui. Outra questão importante também é, de certa forma, a maneira como a vida moderna restringe, ao mesmo tempo que ela abre possibilidades inúmeras de trabalho, de ações, ela também restringe o nosso cotidiano. Por isso que ele diz, queriam-me casado, fútil, cotidiano e tributável. Casado, fútil, cotidiano e tributável. Quantas vidas não podem ser qualificadas assim? São vidas que as pessoas escolheram ter ou são vidas que, de certa forma, foram modos de viver que foram impostos pela própria sociedade, uma sociedade moderna? A gente não pode esquecer que, se comparado a Alberto Caeiro, que vivia na natureza e que seguia o ritmo da vida, de acordo com o sol, com a lua, com a sua vontade, é bem diferente desse tempo de relógio, esse tempo mecânico que a vida moderna traz. Se nós lembrarmos também que foi escrito em 1923, muito próximo da visão que o Charlie Chaplin vai traçar no seu famoso filme que retrata os tempos modernos. Esse trabalhador, esse operário que vive numa sociedade rotineira, mecânica, repetitiva. Continuando o poema, ele diz: não me peguem no braço, não gosto que me peguem no braço, quero ser sozinho, já disse que sou sozinho. Ah, que maçada quererem que eu seja de companhia. Ó céu azul mesmo da minha infância, eterna verdade vazia e perfeita. Ó macio Tejo ancestral e mudo, pequena verdade onde o céu se reflete. Ó mágoa revisitada, Lisboa de outrora de hoje, nada me dás,
nada me tirais, nada sois que eu me sinta. Deixem-me em paz, não tardo, que eu nunca tardo, e enquanto tarda o abismo e o silêncio, quero estar sozinho. Essa sequência de versos é bastante importante porque ela tem uma quebra de tom que é uma das grandes qualidades desse poema e que tem muito a nos ensinar. Porque depois que ele vocifera toda a sua raiva, toda a sua incompreensão diante do mundo, ele se volta a uma imagem que é uma imagem da infância, portanto uma imagem que está gravada nele, de maneira oposta ao Alberto Caeiro, para quem o mundo era uma novidade eterna. Ele diz que o mundo é uma repetição muda, né? O mesmo céu, a mesma verdade vazia e perfeita, a mesma mágoa que ele revisita, a mesma mágoa de outrora e a mesma mágoa de hoje. O que ele espera? O que pode esperar dessa vida moderna, dessa vida cotidiana? O abismo, o silêncio, ou seja, a morte. E ele opta por seguir o seu caminho estando sozinho. É uma figura muito curiosa, porque é uma figura que deseja muito, que quer tudo e que ao mesmo tempo não consegue agir, não consegue conquistar nada. Esse impasse, que é o impasse do Álvaro de Campos, é também um pouco do impasse do homem moderno. Se nós pensarmos a sociedade moderna, ela teve vários projetos, ela criou perspectivas de futuro, ela buscou colocar em prática ideais como liberdade, igualdade, fraternidade, para lembrarmos da Revolução Francesa, ou mesmo assegurar os direitos dos homens, e a gente sabe que na prática não é este mundo que a gente vê. Não é o que o mundo contemporâneo, ou o mundo moderno do século XX apresenta ao homem. Se para o Alberto Caeiro o grande problema era pensar o mundo, e, portanto, ele podia sentir o mundo não pensando nele, para o Álvaro de Campos a grande questão é a da existência. O que é existir neste mundo? E se nós existimos, o que nós podemos fazer com a nossa existência? Ele não vê muita perspectiva. Mas, de qualquer maneira, ele nos ensina algo muito importante, que é a emoção. Se ele diz o que ele diz, é porque ele não tem nenhum filtro, ele não tem nenhum pudor em se confessar, em se dar abertamente ao seu leitor. Muito diferente do próximo heterônimo que nós vamos ver. Então vamos agora ao Ricardo Reis, que vai tratar do mundo com o mundo, vai se relacionar com o mundo de uma maneira muito diferente. Em primeiro lugar, porque ele vai recusar a emoção. Em segundo lugar, porque ele vai recusar a vida moderna. De certa forma, ele procura nos clássicos gregos e latinos um consolo, uma forma de vida que passe longe da agitação da vida moderna. A gente pode fazer um paralelo, já que o próprio Ricardo Reis se diz estoico e epicurista, com o momento vivido pelos filósofos estoicos e epicuristas. A gente está falando aí do século III a.C., quando, enfim, já a Grécia em declínio, os bárbaros invadindo a cidade, todos os projetos sociais, todos os sonhos coletivos se desmoronando. E aí o que Epicuro propõe? Vamos nos fechar no nosso jardim, no nosso espaço, na nossa vida íntima, e dessa vida extrair o prazer de tomar um vinho, de conversar com os amigos, de valorizar as pequenas coisas do dia a dia. Os estoicos querem fugir da dor, já Epicuro busca o prazer. Ricardo Reis, na verdade, ele é indiferente tanto à dor quanto ao prazer. O que ele quer mesmo é passar pela vida, que é muito breve, sem sem ser afetado por ela. Para não ser afetado, ele também não dá afeto. Ou seja, nós não vemos a emoção em Ricardo Reis. Pelo contrário, uma racionalidade bastante sólida, que vai procurar explicar o mundo, se situar no mundo, passando longe de qualquer emoção. Por exemplo,
quando ele se dirige a Lídia, sua musa, ele fala com ela pedindo para que eles desenlacem as mãos, para que eles, enfim, não procurem extrair prazer do fato de estarem juntos, porque com certeza a morte irá afastá-los. E aí, para que não haja a dor da perda, é preciso que as mãos não estejam enlaçadas. Esse é um exemplo da indiferença de Ricardo Reis. Mas de onde vem essa indiferença? Vem justamente da constatação do que é a vida. Para ele, a vida ela não tem nenhum sentido, nenhum fundamento, ela é uma experiência que se dá sem razão de ser, portanto é uma experiência trágica e uma experiência muito breve. Então o melhor é nós passarmos pela vida sem grandes atribulações. Vamos ver como ele coloca isso no poema. Para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Sê todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. Assim em cada lago a lua toda brilha, porque alta vive. Se a gente tirar as inversões de sintaxe que ele faz, os famosos hipérbatos, para buscar essa referência latina, ou seja, se nós traduzirmos aqui esse engrandecimento da linguagem que ele utiliza, a gente vai entender que o fato de a vida não significar nada não quer dizer que o homem seja pequeno diante dela. E aí ele dá uma espécie de receita. Era muito comum na época a arte de viver, que seria uma espécie de receituário de como lidar com a vida, de como viver diante de um cenário hostil que está lá fora, procurando um espaço que o Epicuro chama como o espaço do jardim, que é o espaço da amizade. Ele diz aqui que é preciso que nós sejamos inteiros, que não exageremos nada, nem excluamos nada que seja nosso. Em cada coisa que a gente faça, e aí a gente ouve a voz do mestre, o Alberto Caeiro, ecoando aqui, em cada coisa que a gente faz, colocar o que nós somos. Põe quanto és no mínimo que fazes. E aí ele vai buscar uma imagem, uma metáfora para mostrar isso, que é a metáfora da lua. A lua ela vive alta e por estar alta é que ela pode se refletir nos lagos todos, espalhados pela terra. Então a lua vive alta, portanto ela brilha mesmo nas coisas mais baixas. De alguma maneira é uma forma interessante de encarar a vida. Colocar-se todo em cada momento, ser inteiro em cada atitude. Porque se nós formos pensar, não há muito para onde irmos, a não ser a própria morte. Como a gente percebe neste outro poema. Nada fica de nada, nada somos. Um pouco ao sol e ao ar nos atrasamos, da irrespirável treva que nos pese da humilde terra imposta, cadáveres adiados que procriam. Leis feitas, estátuas vistas, odes findas, tudo tem cova sua. Se nós, carnes, a que um íntimo sol dá sangue, temos poente, por que não elas? Somos contando contos, nada. É um poema bastante pessimista num primeiro momento, mas que tem algumas lições a nos dar. Em primeiro lugar, essa ideia de que nós não somos nada e que nada fica de nada. O que eu era ontem não é o que eu sou hoje, não é o que eu serei amanhã. É um pouco daquela ideia de Heráclito, de que banhamos e não nos banhamos no mesmo rio. Porque não só a água do rio já não é a mesma, mas também nós não somos os mesmos ao voltar ao rio. Essa irrespirável treva é a morte. Então, se nós estamos fadados à morte, se o nosso destino é morrer, é como se nós já fôssemos hoje cadáveres. Mas nós podemos procriar. Então, nós somos cadáveres adiados. Cadáveres adiados que procriam. Uma existência que tende à morte, portanto é muito breve, mas que procria, que gera vida da curta vida que tem. Outra questão importante também para nós tirarmos daqui
leis, estátuas, odes, tudo morre. Tudo tem cova, tudo morre. Ou seja, as nossas disputas políticas e ideológicas de hoje vão morrer. Os nossos sonhos vão morrer. As nossas obras vão se acabar. E nós que somos carnes, teríamos um outro fim? Não, né? Então, o mesmo poente nos espera. O que seria a vida? Aqui a gente ouve ecoar a voz do Shakespeare, que diz: a vida é um conto contado por um tolo, cheio de som e fúria, significando nada. Esse conto contado por um tolo, que seria a vida, aparece aqui neste último verso. Somos contos contando contos. Nada. Então nós também somos um conto contado por alguém e contamos os nossos contos. O que eles significam? Não significam nada, porque a própria vida não significa nada. Mas, aqui eu acho que vem a grande constatação dessa filosofia trágica que ele propõe. Se o nosso destino é a morte, se o destino das coisas que nós criamos é a morte, então qual é a ação que eu posso ter diante delas? Indiferença. Então essa indiferença que ele coloca é a indiferença em relação a essas pequenas coisas que nós julgamos importantes e que nós sabemos que não valem nada, porque elas passam. E aí o que vale? Vale aquela lição anterior. Vale ser grande, vale ser inteiro, vale viver cada momento como se fosse o último. O que relembra o ensinamento do Carpe Diem, de Epicuro, ou seja, aproveitar o dia. Se for com prazer, melhor, mas se também não for com prazer, não há um grande problema. O importante é a gente fugir da dor. E uma maneira de fugir da dor é justamente saber que a vida é breve e que não vale a pena nos importarmos com coisas pequenas. Sim, buscar a grandeza. Ser grande, ser inteiro. Bom, esses são os 3 heterônimos mais importantes na composição de Fernando Pessoa em relação à poesia dele. E pelo que nós pudermos ver, enfim, precisaríamos aí de anos para poder dar conta de cada pormenor desses poetas, mas a gente já conseguiu ter uma visão geral do que eles pensam e da forma como eles escrevem. Então a gente viu que o Ricardo Reis escreve de uma maneira mais complexa, que o Alberto Caeiro de uma maneira bastante simples e que o Álvaro de Campos de maneira expansiva, emotiva. Esses 3 poetas conviveram na imaginação criadora de Fernando Pessoa, justamente para testemunhar essas visões múltiplas, várias, plurais da vida. Ele não quer propor para nós um caminho único a seguir, seja como Alberto Caeiro, ou seja como Ricardo Reis, ou seja como Álvaro de Campos, mas sim, seja o que você é, ou seja, escolha o caminho que você tem que seguir, porque é o único que é o seu, ou seja, que a sua sensibilidade invente, crie uma maneira de lidar com o mundo, uma maneira de se inserir no mundo. E aí surge algo curioso. Se ele se multiplicou, se ele se pluralizou em vários poetas, a obra que ele escreveu com o nome dele seria, portanto, mais verdadeira do que as outras? A crítica toda, e eu concordo com ela, estabelece que não. Na verdade, o que Fernando Pessoa assina com seu próprio nome faz dele um heterônimo também. Então, Fernando Pessoa é um heterônimo dele mesmo, né? Então, a gente vai falar, para finalizar o nosso encontro, de Fernando Pessoa ele mesmo. E aí a gente consegue aprender a educação de sensibilidade. Fernando Pessoa, com o seu próprio nome, escreveu Mensagem, que é um poema de um nacionalismo místico que não tem par na história da literatura, porque ele vai recontar a história de Portugal por uma visão mística. Essa era uma das crenças dele, o retorno de Dom Sebastião, o que o faz sebastianista. Mas não era a única vertente. Sob seu próprio nome, ele escreveu poemas infantis, principalmente para a sobrinha. Ele escreveu também poemas esotéricos e escreveu um poema que eu julgo bastante modelar, bastante exemplar para a gente pensar a questão dessa educação de sensibilidade que toda a sua obra propõe. Vamos a ele, Eros e Psique. Conta a lenda que dormia uma princesa encantada,
a quem só despertaria um infante que viria de além do muro da estrada. Ele tinha que tentado vencer o mal e o bem, antes que, já libertado, deixasse o caminho errado por o que a princesa vem. Nessas duas primeiras estrofes, a gente observa que ele escreve de maneira tradicional, portanto ele se filia a uma tradição poética portuguesa que remonta à Idade Média, e que também, na sua temática, reproduz uma lenda medieval. Apesar do nome Eros e Psique ser um nome grego, mas a gente volta a ele no final. O que diz a lenda? Dorme uma princesa encantada e vai um infante, que é uma palavra que serve para dizer tanto do cavaleiro, quanto a palavra que se refere ao irmão do rei, ao irmão do príncipe, desculpem, aquele que não se tornará príncipe, portanto ele é um infante, não se tornará rei, ele é irmão do príncipe, portanto ele é um infante, e também a palavra que gera infância, né, aquele que está, de alguma maneira, se desenvolvendo para a vida adulta. E o que esse infante faz? Ele vai atrás dessa princesa encantada, mas antes ele tem que vencer o mal e o bem. De alguma maneira ele tem que estar acima dessas dualidades da vida, o que é o mal, o que é o bem. Ele tem que, de alguma forma, se alçar além, para lembrar que de Nietzsche, ir além do bem e do mal. A princesa adormecida se espera, dormindo espera. Sonha em morte a sua vida, e orna-lhe a fonte esquecida, verde uma grinalda de era. Longe o infante esforçado, sem saber que intuito tem, rompe o caminho fadado. Ele dela é ignorado, ela para ele é ninguém. Mas cada um cumpre o destino, ela dormindo encantada, ele buscando assentino pelo processo divino que faz existir a estrada. A gente percebe aqui que a princesa adormecida, ela espera dormindo, justamente porque ela não tem a consciência de que alguém virá buscá-la. E o infante, por sua vez, embora seja esforçado, também não sabe que intuito tem. Ou seja, ele segue um caminho que ele desconhece, que a gente pode verificar aqui como sendo o próprio caminho da vida. Mas não há como fugir do destino. Destino aqui em letra maiúscula, não como destino pessoal, mas de alguma maneira como um destino da humanidade, portanto, cabível a todos os homens. E que destino seria esse? Vamos ver o que ele encontra no final. E se bem que seja obscuro, tudo pela estrada fora, e falso, ele vem seguro. E vencendo estrada e muro, chega onde em sono ela mora. E ainda tonto do que houvera, a cabeça em maresia ergue a mão, e encontra a Hera, e vê que ele mesmo era a princesa que dormia. A gente para, né, assimila, procura entender, pensa, é isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Ele, o infante, caminhando pela estrada da vida, encontra no final a princesa, que no final das contas era ele mesmo. Numa leitura psicanalítica, a gente poderia dizer que é o ânimos que se encontra com a ânima, totalizando aí o self da existência. Mas o que seria isso? Seria o momento em que você se encontra, o momento em que você encontra o seu destino, o momento em que você pode afirmar o que você é. De alguma maneira, a educação não tem muito como pegar algo de fora e colocar dentro de nós, mas o que ela pode propor é justamente esse caminho de tirar de nós aquilo que nós já somos, mas não sabemos porque está adormecido em nós. E aí a explicação do título, por que Eros e Psique? Se nós voltarmos à lenda grega, Eros representa o amor, ele é filho de Afrodite, e Psique é a alma. Psique, a alma, e o amor, eles vivem um enlace. Só que quando ela descumpre um trato deles, que era não olhar diretamente para o rosto dele, uma vez que ela era mortal e ele imortal, o amor acaba. Eles rompem e aí ela precisa passar por uma série de provas, descendo aos infernos, vencendo obstáculos, até conseguir tornar-se imortal e reunir-se com Eros na consagração do amor. De alguma maneira, é como se a alma, ao encontrar o amor, pudesse realizar-se na sua integridade, na sua totalidade. Então o que a gente observa é que a vida, a alma,
caminha em direção a esse amor, né? A essa junção, não de uma pessoa com outra, mas daquilo que nós somos com a descoberta, né, dessa princesa escondida. De alguma maneira, a gente pode encerrar esse passeio poético pela obra de Fernando Pessoa, pensando justamente essa questão da educação de sensibilidade. Qual seria o objetivo da educação de sensibilidade? Não trazer algo de fora e colocar na pessoa como sendo uma verdade. A gente viu aqui que a verdade ela não existe. A verdade é algo que cabe à busca pessoal de cada um. Então, nessa busca pessoal de cada um, qual o caminho a trilhar? O caminho a trilhar é justamente o caminho de alimentar essa sensibilidade por meio da criação, por meio da leitura, por meio das experiências cotidianas que vão fazer com que no final do caminho a gente possa encontrar nós mesmos, que é o momento da consagração suprema, o momento da epifania, quando nós nos coincidimos conosco. Bom, é isso, espero que tenham gostado. Teríamos ainda muita coisa para falar, mas eu acho que esse primeiro encontro, esse primeiro momento aqui, essa fala possa servir para vocês procurarem aí mais informações a respeito. Eu indico, para quem quiser conhecer um pouco mais, um artigo meu publicado na revista do Mackenzie, que tem um endereço aqui para vocês acessarem. O artigo está na íntegra, chama-se Fernando Pessoa e o Pós-Moderno, uma leitura mítico-simbólica da heteronímia. Lá eu aprofundo um pouco mais essas discussões que apresentei para vocês. Muito obrigado.